você começa a fazer um projeto e termina e vai embora, não tem que ficar perto da gente mesmo não. Que gente fraca faz mal. Eu quero ficar do lado de gente que dorme pouco, estuda pra caramba, se dedica sábado, domingo, feriado. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Viva o que eles sonharam e mostre o dedo médio do topo do Everest. Protege, eu sou a... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à aula 3 do assunto tempos e modos verbais. Na aula 1, conjugamos o verbo amar em todos os tempos e modos verbais. Na aula 2, conjugamos o verbo cantar em todos os tempos e modos verbais. Agora vamos estudar o verbo ter em todos os tempos e em todos os modos, né? O verbo ter no presente do indicativo, né? O indicativo traz a ideia de certeza, né? Indica a ideia de certeza. E o presente do indicativo, esse aqui, presente do indicativo, né? Indica uma ação que está acontecendo. Aqui, ó, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Agora vamos conjugar o verbo ter num pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito é aquele que designa uma ação, né, no passado e terminou. É uma ação perfeita, né, que teve começo e fim. Aqui, ó, eu tive, tu teve, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. O pretérito do imperfeito do indicativo. O pretérito perfeito é uma ação que começou no passado, mas que você não conseguiu finalizar, né? Ela foi interrompida. Eu tinha, quer dizer, eu tinha, né? Então não tenho mais, foi interrompido. Eu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. O pretérito mais que perfeito, pessoal. O pretérito mais que perfeito, né? Que é esse aqui, o pretérito mais que perfeito, é o que eu acho, né, um pouco mais complicado, mas dá para entender, né? Pretérito mais que perfeito. Pense em uma linha do tempo, né? Você tem o presente, o passado e outra forma de passado, né? Começou e terminou em um passado anterior ao passado, ao pretérito. Ele terminou, ele é anterior ao passado perfeito, né? Um exemplo que eu dou sempre. Eu vendi o carro, né? Vendi o carro, perfeito. Aí eu vou agora colocar outra oração. Eu vendi o carro 2 anos depois que eu comprara o carro, entendeu? Ou seja, a ação de vender foi posterior à ação de comprar, entendeu? Eu vendi o carro 2 anos depois de comprar. Aí você tem que colocar esse ara aqui no final, né? Comprara, entendeu? É uma ação anterior ao pretérito perfeito. Aí fica: eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. A característica marcante é esse R aqui, ó.
Wara, era, entendeu? Éramos, eres, eram, entendeu? A característica marcante do pretérito mais perfeito é esse R. Futuro do presente, pessoal. Futuro do presente indica algo que ocorrerá. Futuro do presente indica algo que ocorrerá. Qual é a diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito? O futuro do pretérito indica uma incerteza, uma hipótese, algo que ocorreria. Futuro do presente do indicativo aqui, ó. Eu indica algo que ocorrerá. Eu terei, tu terás, ele terá. Nós teremos, vós tereis, eles terão. Futuro do pretérito do indicativo indica algo que ocorreria, né? Uma hipótese, ó. Eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós terias, eles teriam. O modo subjuntivo vai nos trazer a ideia de hipótese, né? E para você conjugar, você vai precisar da conjunção que para o presente do subjuntivo, conjunção que para o presente do subjuntivo, a conjunção se para o pretérito imperfeito do subjuntivo e a conjunção quando para o futuro do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Isso é você usando o que como a base. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu tivesse, a hipótese, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tiveram. Agora para o futuro. O futuro. O subjuntivo, né? Tem que usar o quando. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. O modo imperativo, pessoal, né? O modo imperativo, ele vai trazer a ideia de certeza, né? Uma ideia de ordem, né? O imperativo. E você não vai dar ordem a você mesmo. Por isso ele não tem a primeira pessoa. Ele não tem a primeira pessoa, o eu. Então a primeira pessoa não tem. Só tem da segunda pessoa em diante. Né? Não tem a primeira pessoa do singular. Só tem da segunda pessoa em diante. Então ele indica a ordem. Imperativo afirmativo. Tenha tu. Tenha você. Tenhamos nós. Tende vós. Tenham vocês.
Imperativo negativo. Não tenhas tu, não tenha você, não tenhamos nós, não tenhais vós, não tenha vocês. Aqui ficou um erro aqui de digitação que o voz ficou colado aqui. E tem um infinitivo impessoal. Nas outras aulas eu não falei do infinitivo impessoal, mas dessa eu vou falar, infinitivo impessoal. O verbo no infinitivo é quando ele vem final R, né? E é conjugado como? Né? Você coloca o por, né? Por ter eu, por teres tu, por ter ele, por termos nós, por terdes vós, por terem eles. Vamos fazer agora questões, né, para massificar mais ainda esses conteúdos em nossas mentes, nossas memórias. Vamos resolver essa questão aqui, pessoal. Também no começo do texto, o autor escreve que Mauriac. Vamos resolver essa questão aqui, pessoal. Vamos a ela. Vamos resolver essa questão aqui, pessoal. Tem um texto aqui, né, associado, mas não precisa ler não, porque aqui na questão já indica aqui o verbo, qual verbo que é para conjugar, então não precisa ler o texto. Não precisa ler o texto base, né, associado. Também no começo do texto, o autor descreve que Mauriac estudou literatura. Assinale a alternativa que apresenta o tempo, modo em que o verbo em questão está conjugado. É esse verbo aqui. Estudou. Pessoal, nós já damos para perceber que aqui é um verbo que está no passado, né? Então, futuro não é, né? Tem pretérito do futuro subjuntivo. Subjuntivo não é, presente subjuntivo não é. Se ele estudou, significa que ele foi uma ação que ele teve início e teve fim, né? Ele estudou. Porque se fosse pretérito imperfeito, ia ser eu estudava, né? Ou seja, estudava, mas parou de estudar, né? E aqui tá falando estudou, é porque ele teve início e fim a ação, entendeu? Ele estudar. Pretérito mais que perfeito não é, até pela conjugação aqui do verbo dá para ver que não é, né? Então, ele é um pretérito perfeito do indicativo, porque foi uma ação perfeita, que teve início e teve fim. Entendeu? Então, pretérito imperfeito não é, porque seria eu estudava, né? Isso aqui está num... ele estudou, né? Então, vamos ver aqui se é a letra A. Vamos à questão aqui, a alternativa. Aí, pessoal, é só resolver questões que conseguimos fixar na mente o conteúdo. Mais uma questão aqui, pessoal. Fácil, né? Quem conjugou os verbos que eu ensinei nas aulas, né? Para matar aqui a questão. Vamos lê-la. Nossos filhos e netos podem até ficar tentados a imitá-los, mas precisamos orientar
para que tomem cuidado com as celebrações exageradas. Afinal de contas, no outro dia podemos estar do outro lado. Os verbos destacados estão flexionados respectivamente nos tempos seguintes. Pessoal, dá para perceber logo aqui que aqui tá no modo subjuntivo, né? Que eles tomem, né? Além disso, olha o que é aqui, ó, que dá para você matar logo. E podemos estar no presente indicativo, né? Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Então está na primeira pessoa do plural, nós podemos. Então, futuro do presente do indicativo não é. Presente subjuntivo, presente do indicativo pode ser essa. Pretérito perfeito não é. Pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo não é. Então só restou a letra B. Porque aqui é que eles tomem, né? É presente do subjuntivo. E podemos, presente, primeira pessoa do plural, do presente do indicativo. Vamos assinalar a questão. Tá vendo aí, pessoal? É só sempre tá lendo. Até pela internet mesmo, você pode colocar uns verbos e pedir para colocar no Google, né? Para o Google procurar aquele verbo que você digitou em todos os tempos e modos, né? E aí você fica lendo vários verbos. É a leitura que vai lhe ajudar também. Muitas vezes a leitura ajuda.